Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista A Graça Vence, Você Curte? Todas as lições relacionadas à graça de Cristo. Recapitulando, antes de nós entrarmos na lição propriamente dita de hoje, nós falamos na lição 1 a respeito da graça triunfa sobre as nossas fraquezas. Na lição 2, a graça triunfa sobre os nossos problemas familiares. Na lição 3, a graça triunfa sobre os nossos medos. A graça triunfa sobre as nossas fragilidades, na lição 4. A graça triunfa sobre as nossas desobediências, foi a lição 5. Na lição 6, a graça triunfa sobre a nossa incredulidade. E na lição 7, nós falamos que a graça triunfa sobre a nossa soberba. E hoje nós entramos na lição 8, que vai tratar da a graça triunfa sobre os nossos pecados. Primeiro, como a gente tem o costume de fazer, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos definir o termo pecado. Isso é importantíssimo para que a gente entenda todo o decorrer da aula. Pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Isso está no finalzinho do versículo 4 do capítulo 3 de 1 João, que daqui a pouco nós leremos. Por que é importante nós sabermos isso? Porque hoje em dia há um movimento muito forte para tentar relativizar a questão do pecado. Hoje em dia é politicamente incorreto você falar que alguém está pecando ou que determinada conduta é pecado. Vivemos na época do relativismo moral e isso é muito perigoso. Então, se você incorpora esse conceito mundano de hoje em dia, você vai entender tudo errado. Então, como nós buscamos sempre como base a palavra de Deus e ficar firmes nela, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus e acabou. E essa lei de Deus é tudo o que Deus quer que nós façamos, é todas as condutas que Ele quer que nós tenhamos. Então aqui, essa lei de Deus, ela vai desde o Antigo Testamento, desde os 10 mandamentos lá, até as orientações do Novo Testamento, como a gente ser pacífico, mansos, para que sejamos irrepreensíveis e assim por diante. Então, tudo que Deus quer que nós façamos e tudo que Ele quer que nós não façamos, tudo isso engloba a lei de Deus. E qualquer coisa que transgrida isso é pecado. Então, você já deve ter chegado à conclusão que nós podemos pecar tanto por ação, quanto por omissão, como por pensamento. E isso é importante para a gente entender o decorrer da lição. Então vamos lá. O texto base da lição se encontra em 1 João, capítulo 3. Nós leremos do versículo 3 ao 6. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Esse ele, em letra maiúscula, está se referindo a Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Por que é importante nós sabermos alguns termos aqui, dentre eles esses que eu coloquei em amarelo? Principalmente esse último, não vive pecando. Essa questão ela diferencia o viver pecando de o cometer pecado. Esse viver pecando é diferente de pecar. Nós, mesmo tendo sido alcançados pela graça de Deus, tendo sido convertidos, mesmo tendo nascido de novo, nós não nos tornamos santo no sentido de perfeito. Nós somos santos no sentido de separados, porém não sem pecados. Isso é importante dizer. Nós estamos num processo de santificação, que pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que vive em nós, nós caminhamos dia a dia no sentido da santificação, que só será alcançada quando da segunda vinda de Cristo ou quando nós formos ao encontro dele. Só, você não vai ser perfeito nessa terra. Mas isso não quer dizer que você vai viver pecando. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 vai dizer: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, aquilo que o João está dizendo.
escrevo essas coisas para que não pequeis. Ou seja, ali está descrito várias condutas que é para você não pecar. Então as coisas que João está dizendo ali é para que você saiba a verdade e assim não peque. Só que ele sabe da nossa natureza pecaminosa. Então ele sabe que nós pecaremos. Então ele fala, escrevo isso para que vocês não pequem. Se pecar, ou seja, o pecado para o cristão é um acidente. Você não programa pecar. Você não se planeja para pecar. Você peca por acidente. Então, se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, se você pecar, você está justificado. Mas aqui no final é interessante nós observarmos a palavra Jesus Cristo, o justo. E às vezes vem aquela perguntinha: se Jesus é justo e o salário do pecado é a morte, não deveríamos então ser condenados? E a resposta que eu te dou é: sim, claro, claro que sim. A gente merece a condenação. Isso é importante. Nós pecamos e nós merecíamos a condenação. Porém, por que lá na Bíblia diz que Cristo, por ser justo, nos justifica? Simples, porque ele é um advogado que chegou para nós, diferente dos advogados de hoje, que para proteger os seus clientes eles vão dizer que meu cliente é inocente, eu vou provar. Cristo não, é o advogado que chega e fala assim: meu cliente é culpado, merece morrer para pagar os pecados dele, mas eu vou pagar no lugar dele. E ele vai lá, Jesus Cristo, morre no nosso lugar. Ou seja, ele pagou a nossa pena. Se ele pagou a nossa pena, nós não temos mais dívida. E essa aplicação da justiça de Cristo em nós é o que se chama da doutrina da justificação. Jesus Cristo aplica a justiça dele em nós. Então, por que nós não somos condenados? Porque ele, Jesus Cristo, pagou a nossa dívida. Por isso que ele pode dizer que, por ele ser justo, ele não nos condenará, porque a dívida foi paga. Tudo que eu falei até agora foi introdução, mas para você que está com a sua revista aí na mão, agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito da introdução da revista. Vai estar lá um campinho escrito introdução e é o que nós falaremos a partir de agora. O que eu falei antes foi apenas para clarear, foi para pavimentar o caminho que nós iremos percorrer a partir de agora. Então, filhos de Deus, qual a maior vantagem de ser filho de Deus? A liberdade. Cristo nos deu a liberdade. A liberdade para a gente fazer o que quiser? Claro que não. A liberdade para fazermos o que Cristo quer que nós façamos. Cristo nos deu vitória sobre o pecado. Como eu já disse no início, nós nascemos no pecado. Então, a lógica seria que nós morrêssemos no pecado. E aí, por sermos escravos do pecado, Jesus Cristo que veio e morreu e pagou o nosso pecado, não cometeu pecado algum enquanto esteve aqui, ele venceu o pecado. Então ele nos purificou, tornou santo e justificou. Purificou do pecado. Tornou santo naquele sentido que eu falei, a partir do momento que somos separados para a santidade. Começamos um processo de santificação, não tornou-nos santo no sentido de não pecarmos mais. E nos justificou, é aquela justiça dele que é aplicada em nós. Nossa natureza ainda se inclina ao pecado, mas não devemos permitir que ele reine no nosso corpo. Isso é importante que nós digamos. A gente ainda tem o pecado vivendo em nós aqui. Só que nós não podemos mais deixar que ele reine. Afinal, foi essa graça de Cristo que nos faz poder resistir e lutar contra o pecado. Lá em Romanos 6,14 vai dizer: o pecado não tem domínio sobre nós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. O que isso quer dizer? Que, como eu falei lá no início, nós podemos pecar por ação ou omissão, por pensamento. Como Martinho Lutero disse certa vez, você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que faça ninho. Isso é importante, nós não deixarmos que o pecado reine sobre nós. Para você que está acompanhando a revista, entramos agora no primeiro contexto. Lutar contra o pecado e vencê-lo. Essa é a graça que Deus nos dá, que Deus nos concede. É poder lutar e vencer.
Para quem não tem Cristo, provavelmente ele não vai nem lutar contra o pecado. E caso ele queira, não vai vencer. Nós só vencemos o pecado por causa da graça de Deus. O cristão deseja muito ser sem pecado. Se Cristo é o nosso Deus, ele pagou a nossa dívida, nós queremos agradá-lo de toda maneira. É uma questão de gratidão. Então nós queremos a todo custo ser sem pecados para agradar aquele que veio e morreu no nosso lugar. Então nós temos que tirar também aquela imagem de eu quero fazer tudo certinho buscando ser salvo. Por quê? Como a gente falou na lição anterior, nós somos salvos não pelo cumprimento da lei, nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é importante por quê? Para que não nos tornemos legalistas e achemos, falando na lição da semana passada a gente falou a respeito da soberba, e aí a gente não acha que por cumprir o legalismo nós temos direito à salvação. Isso é um erro. Nós cumprimos a lei, nós cumprimos a vontade de Deus justamente por gratidão, por sabermos que ele pagou as nossas dívidas, morreu no nosso lugar e por gratidão nós queremos agradá-lo. Lá em 2 Coríntios 7, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui é importante nós vermos a palavrinha purifiquemo-nos de toda impureza. Por quê? Porque, como eu já disse, o servo do Senhor ele quer a todo custo ser sem pecado. Agora, se você está com a sua revista na mão, nós entramos na parte 2, que vai dizer o que podemos aprender disso tudo. Primeiro, a graça nos faz nascer de novo e nos torna novas criaturas. Isso que Deus faz conosco, isso é o verdadeiro milagre. Às vezes as pessoas ficam buscando sinais, buscando milagres, buscando coisas maravilhosas. Que é uma coisa mais maravilhosa do que Deus pegar alguém na lama do pecado, no fundo do poço, e transformar essa pessoa como ele faz quando ele converte essa pessoa? Esse é o milagre. O milagre do nascer de novo, do ser nova criatura. A pessoa que vivia em pecado e ela se converte, ela já não vai querer mais aquela vida. Ela vai querer fazer de tudo para ter uma nova vida. Por isso que é a figura do nascer de novo. Você tinha uma vida toda destrambelhada e a partir de agora você tenta ter uma vida digna, uma vida conforme a vontade de Deus. A graça triunfa sobre os nossos desejos pecaminosos. Isso aqui é importante. Tem gente que tem pecado que é difícil de largar, algum vício, algum hábito que criou desde criança, e é difícil de você largar. Mas a graça triunfa sobre os nossos desejos pecaminosos. Isso quer dizer o quê? Que sim, nós conseguimos vencer esses pecados. Conseguimos por meio da graça de Deus. Lá na hora da aplicação nós falaremos como fazer isso. Terceiro, a graça nos dá a vitória definitiva sobre os nossos pecados. Essa é a graça da graça. A graça que nos faz libertos, livres das amarras do pecado. E cuidado com essa questão da liberdade. Nós falaremos mais para frente um pouco disso, mas cuidado com essa questão da liberdade. Decore essa palavra liberdade aí. Conclusão. Cristo sabe o que é lutar contra as tentações. Cristo estava aqui entre nós 100% homem e 100% Deus. Antes dele iniciar o ministério, todo mundo deve lembrar dessa passagem, ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. Então ele sofreu tentações, não só naquele momento, mas ele sofreu tentações enquanto ele estava aqui entre nós. Então, ele foi tentado, ele sabe o que nós passamos, ele sabe das nossas dificuldades e por isso nós podemos confiar nele. Ele venceu por nós e nós podemos vencer com ele. Então, essa maravilhosa graça que ele nos concede, ela nos possibilita vencer o pecado. Isso é maravilhoso saber. Porque, como eu já disse várias vezes, nós, por nós mesmos, não conseguiríamos vencer o pecado. Mas a graça de Deus nos possibilita a termos forças para vencer.
A graça de Cristo nos faz fortes para vencermos os nossos pecados. É o que eu acabei de falar. A graça nos fortalece, nos faz combater com afinco e nos concede a graça da vitória. Algumas heresias que estão rolando por aí hoje em dia, é outra conclusão que nós chegamos disso tudo, que a definição de pecado é muito clara na Bíblia, e dizer que não precisamos abandonar os nossos pecados é uma das heresias que mais estão ganhando voz hoje em dia. Muita gente relativizando a questão do pecado, relativizando diversas condutas, falando que essas coisas não são pecados, não desagradam a Deus, o que importa é o amor, é ser feliz e tudo mais. Devemos ficar atentos quanto a isso. Cuidado com quem quer nos vender uma falsa liberdade. Escrevi errado ali, meus irmãos. Cuidado com quem quer nos vender, não vendar, uma falsa liberdade. Por que eu disse isso? Porque essa questão de liberdade hoje em dia também está muito comum. As pessoas dizem que a liberdade é você fazer o que você quiser. Você tem que ser feliz, faça o que você quiser. E geralmente esse faça o que quiser é você ficar vinculado a algum vício ou você comprar doidamente, gastar. Também faz parte da suposta liberdade. Vejam que interessante esse comercial aqui. Quem é mais antigo aí vai se lembrar, provavelmente, na época da década de 80 e 90, que tinham muitos comerciais sobre cigarro. Então percebam essa parte do comercial aqui da marca Marlboro da época. Existe um lugar onde alguns homens fazem o que outros apenas sonham. Onde cavalos correm livres por trilhas que passam por uma terra vasta e eterna. Onde liberdade, independência e força são soberanas. Onde um homem pode comandar o seu destino e a vida tem seu próprio sabor. O mundo de Marlboro. Um lugar onde a terra parece se estender para o infinito. É onde todo homem fuma pelo sabor. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Então perceba a venda de uma falsa ilusão. É uma música muito bonita que eles colocam no fundo, uma música que faz você pulsar, seu batimento cardíaco aumentar. Vai lá, coloca o pessoal ali vivendo no cavalo, no ar livre, coisa bonita, que na época o pessoal, todo mundo queria ser igual a esse pessoal, tinha uns filmes de bang bang e tudo mais. Então você queria incorporar aquele cara ali. E o que aquele cara fazia? Fumava. Então ele faz de tudo, fala de liberdade do cavalo, fala do homem ter a condução da sua vida, ele ser liberto, ele ter liberdade e tudo mais. Só que ele está vendendo um aprisionamento. Por quê? Todo mundo sabe que a pessoa começar a fumar ficou viciada no cigarro. E a partir de então você é escravo do cigarro. Então ele está te vendendo uma falsa ilusão de liberdade. E isso nós vemos nas propagandas de cigarro, nas propagandas de bebida, na propaganda de tudo que vai fazer com que você fique amarrado ali. Até em questões de compra mesmo, de compras compulsivas. Todas propagandas que te vendem uma falsa liberdade. E liberdade para o cristão não é essa. Não é fumar e andar de cavalo por aí.
a liberdade do cristão é fazer o que Cristo quer que nós façamos. Por fim, nós chegamos na parte da aplicação e como nós podemos aplicar a lição de hoje. Primeiro, relacione seus pecados. A revista aí vai dizer para você anotar. Como eu falei na última aula, esse negócio de anotar é complicado, porque às vezes você tem algum pecado ali que você não quer que as pessoas descubram. Você está lutando sozinho, né, entre aspas, contra ele. Você não quer que outras pessoas saibam daquilo ali. Então, relacione mentalmente, se for o caso. Relacione seu pecado. Tenha clareza de qual que é o pecado. Qual que é o pecado que mais me aflige? É esse aqui. Tenha clareza dele. Faça aquela introspecção da sua vida. Fala assim, não, deixa eu ver no que eu estou pecando, no que eu estou errando. Tal. Depois, ore. Peça a graça de Deus para vencer esse pecado. Depois, disponha-se a lutar contra ele. Não adianta ficar orando e ficar esperando acontecer o milagre. É claro que Deus, se Ele quiser, Ele vai fazer o milagre. Mas nós também temos a nossa parte. Nós podemos e devemos lutar contra Ele. E por fim, a última aplicação, não pus no slide, mas que nós fiquemos atentos com as falsas doutrinas que estão sendo pregadas por aí hoje em dia. Tanto essas que vêm de uma falsa liberdade, como essas que tentam relativizar questões como o pecado. Vamos ficar de olho aberto quanto a isso, cuidado, ainda mais agora na época de rede social, vídeo chegando toda hora através de WhatsApp e tudo mais. Vamos ficar atento quanto a essas questões, vamos se firmar na palavra de Deus e vamos seguir o caminho de Deus, que é a verdade, né? O que dá tranquilidade é nós sabermos que nós temos a palavra revelada de Deus e é muito tranquilo nós a seguirmos e não ficar caindo em falsas filosofias e falsas doutrinas e falsos mestres que estão de monte por aí. E com isso nós encerramos a lição de hoje. Caso houver alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários e aí a gente vai crescendo junto, tá ok? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a vida de todos, um excelente domingo, se você estiver assistindo esse vídeo no domingo. Se for em outro dia da semana, excelente semana para você aí também. Forte abraço e até a próxima.